São mitos antigos, mas para correr, existe a melhor forma de pisar? Pisa com o começo do pé, pisa com o meio do pé, pisa com o final do pé. Isso atrapalha ou melhora a sua corrida? Correr descalço, correr calçado. A forma como você corre previne lesão, ajuda a você se lesionar. Todos esses temas e mais alguns outros temas polêmicos serão tratados no terceiro episódio do podcast Bora Correr com o Breno Perroso, que acaba de começar, está começando nesse exato momento. O entrevistado de hoje é Léo Lopes, professor de Educação Física, e olha só a credencial do cara, especialista em movimento voluntário funcional. Não é pouca coisa não. Mas é um dos caras que mais entendem, falando sério agora, um dos caras que mais entendem de biomecânica dos que eu conheço. Especialista dessa área, por isso trouxe aqui para bater esse papo com a gente, para mostrar, para trazer muita informação para você, muita ciência, como ele gosta de dizer para você. Então aproveita aqui no bate-papo, está começando agora, dá logo o seu like, dá logo o seu joinha no vídeo, é de graça e ajuda a manter o nosso trabalho, se inscreve também no canal. E antes da gente começar também o bate-papo, aquela valorização aos nossos patrocinadores, aos nossos parceiros comerciais. Meia Maratona do Sol Sicredi, chega esse ano a sua 9ª edição, inscrições abertas no segundo lote. Se inscreve aí no meiadosol.com.br. E o nosso sistema Sesc Fê Comércio, também patrocinador, também com a gente, tem opções sobrando para você que está aí sedentário e quer começar no esporte. Tem natação, tem hidroginástica, tem pilates, tem funcional, tem academia climatizada. Então, se você quer inscrições, quer se matricular, quer informações, é só conferir aí no sescrn.com.br. Então vamos sem mais delongas, sem rodear muito, vamos começar aqui o bate-papo com o Léo. Eu nessa abertura, Léo, falei aqui alguns pontos, dos pontos que a gente separou, que eu meio que selecionei, mas claro, a gente vai tratar de outras coisas. Essa uma pergunta bem básica, mas que é uma pergunta que começando leve, né? Muito corredor se faz, me faz, e principalmente quem está começando. Existe eu preciso correr assim, eu tenho que pisar com o começo do pé. Eu sou obrigado a pisar com o começo do pé, cair com o começo do pé, porque se eu cair com o final do pé, eu vou me lesionar. Existe essa obrigatoriedade ou isso vai de cada um? Primeiro, muito obrigado aqui pelo chamado, né? Aqui eu tá participando aqui do comecinho desse... Foi chamado, não foi uma convocação. desse seu projeto aí que tá top aqui, parabéns, né? E isso, como você me falou, Léo, vamos gerar temas simples que a gente já fala, mas que gere uma certa dúvida, uma certa polêmica em relação a isso, né? E quando a biomecânica começou a ficar mais evidente, realmente, surgiram muitos assuntos e tópicos correlacionados a o que melhora, o que não melhora, o que é melhor, o que não é melhor. E aí, um dos que mais foram batidos foram isso, né? Eu acho que isso... chama pisada. E a nossa aterrissagem no pé, como é que o nosso pé encosta no chão? Qual é o nosso primeiro contato? Se existe uma... Isso, será que essa melhor forma é mais eficiente de pisar na ponta do pé, que é o antepé, né? Com o calcanhar, que é realmente, de fato, o calcanhar encostando no primeiro contato. Chama o retropé. Isso. E aí, isso foi o que deu, vamos dizer assim, uma grande notoriedade para as avaliações cinemáticas, né? Então, nós começamos a filmar e ter mais interesse em relação a isso. Os estudos foram chegando e a gente viu que não tem tanta relevância, hoje em dia, como é que seu pé cai no chão, né? Quando isso aconteceu, a melhor pisada, vamos dizer assim, abrindo parênteses, era cair com o médio pé, né? Viam que cair com o médio pé, próximo ao quadril, quando a gente corre, era mais eficiente e gerava menos impacto para as outras articulações acima, joelho, quadril, lombar, né? Então isso foi quase uma confirmação, uma batida de martelo. Antepé, ponta do pé, e médio pé, no meio do pé. Hoje em dia a gente vê o maior corredor do mundo batendo o recorde mundial de uma maratona, né, que foi abaixo de 2 horas, e ele encosta várias vezes o calcanhar no chão. Abaixo de 4 horas. Abaixo de 4 horas, quer dizer, desculpa. E aí, abaixo de 2 horas. Que é meia maratona. Não, Kipchoge, ele fez 1 hora e 59. Eu tô falando do meu tempo, né? Kipchoge apenas. Aí, ele, por exemplo, se você for fazer uma análise da corrida dele, você vai... Eu acho que tem algumas pessoas que já contaram e passaram de 100 passadas, 100 aterrissagens no chão, que ele encostou o calcanhar no chão, como primeiro impacto. Só que a mecânica dele hoje é uma das mais eficientes e mais estudadas para poder projetar isso no nosso aluno, no nosso treinamento. Né, de parâmetro para os demais mortais. Ele fica como você falou, como referência.
Só que quando ele aterriza de calcanhar, ele está muito próximo do quadril. Né? É muito eficiente essa pisada dele quando encosta no chão. O que a gente teme hoje é que o nosso aluno ele encoste com o calcanhar muito distante lá do quadril, querendo buscar a passada lá na frente. Né? E hoje a gente vê que a nossa passada tem que ser projetada para trás. A perna ela se estica para trás. Para o seu corpo, sim, projetar para frente. Esse tema, eu quis começar a entrevista com isso, porque ele de fato gera muito debate. Tem especialista da área que defende que não tem nada a ver, que você, quanto mais natural, melhor. Isso. Se você corre com a passada lá para frente, você já é eficiente assim, se você corre muito bem assim, então continue assim. Já tem gente que diz que é preciso ir educando esse movimento para tornar mais eficiente e menos lesivo. Hoje a gente não muda. Hoje, pelo menos lá na Concept, chega muitas pessoas, muitos corredores querendo assim, Léo, eu quero correr igual aquele pessoal que está na foto, né, bonito, esticado, com as passadas, com as pernas esticadas, como está essa sua logo aqui, por exemplo, né? E a gente não muda a biomecânica de ninguém, né? A biomecânica é um estudo feito, o nome é bonito e tudo, né? Mas é como se você tivesse um quebra-cabeça de várias peças e que você vai juntar elas todas. E você vai vai chegar num formato, um denominador. É um gabarito, vamos dizer assim. Quando você sabe mexer essas peças, você sabe o que é que está coordenado e o que é que não está descoordenado. E se junto delas vem alguma uma ocorrência de dor, de incômodo, é sinal que ali tem um alerta e que foge um pouco do padrão. Aí sim a gente intervém em não melhorar uma mecânica, e sim melhorar a função muscular daquela articulação ali que está sinalizando alguma sobrecarga e está perdendo a sua função, e a gente devolve função muscular novamente. E aí sim, depois que essa musculatura tiver a sua função novamente, a gente começa a ter uma técnica melhor de corrida. Na verdade, a gente ensina a técnica de correr e não melhorar a mecânica de ninguém. Então, bem objetivo. Existe uma melhor forma de correr, uma melhor forma de se movimentar? Existem técnicas que lhe ajudam a gastar menos energia, vamos dizer assim, do que você gastava antes. Porque eu digo você, porque a gente tem sempre que tomar parâmetro você contra você mesmo. Né? Eu consigo te melhorar. Eu não consigo te deixar igual a outra pessoa que você quer correr. Né? Então, Breno, eu consigo te melhorar para que a sua eficiência de corrida ela se salte mais. Né? Vamos dizer que hoje se eu e você fosse correr, por exemplo, 5 km, e aí eu vou jogar números esporádicos aqui para o pessoal entender mais. E eu e você gastasse X de energia. Eu gasto 20 de energia, você gasta 10. Né? Com certeza eu gasto 40. Aí vamos dizer que você gasta 40, eu gasto 20. Né? E aí com essa análise que a gente faz em você, a gente faz uma análise biomecânica aí realmente de movimento em você, para a gente identificar onde é que estão as maiores sobrecargas do teu corpo. Né? Pensando naquele quebra-cabeça lá, para a gente fazer o formato chegar num gabarito. Quando a gente chega nisso, que a gente vê qual as suas disfunções do teu corpo, a gente age através disso. Tirar a sobrecarga das tuas articulações. Porque a corrida são vários saltos e várias aterrissagens. É um padrão natural do corpo humano, mas a gente salta várias vezes, né, e a gente aterriza várias vezes. E como a gente aterriza hoje, não tem mais problema. Se o teu corpo estiver estruturado e forte para suportar a demanda da corrida, você vai ter uma longevidade muito grande aí na corrida. É diferente do cara chegar em casa e sair correndo. Então você começa a aprender técnicas de corrida. E aí a avaliação vai começar a te deixar mais forte, porque vão ter direcionamentos de treinamento para você. Eu começo a deixar o teu corpo mais forte para aguentar a corrida. E aí essa energia que você gastava 40 e eu gastava 20, você começa a gastar a mesma eficiência que eu gasto em 20, só que você vai ter mais 20 de sobra. Ou você vai mais rápido, ou você quer ir mais longe agora, porque você já tinha essa demanda de energia para gastar. Né? Antigamente você tinha que tomar esse copo d'água, por exemplo, todo, agora você só precisa tomar meio. Tem uma frase, não, um pensamento, uma teoria que eu ouvi, e eu quero trazer para você agora, para a gente levar aqui para a mesa, para o debate, para que as pessoas que estão assistindo, espero que já deem um joinha aí no YouTube para nos ajudar aqui, é de graça e tal, para que as pessoas reflitam sobre isso. Tem muita gente, principalmente o iniciante. Quando eu comecei, eu passei por isso. Uhum. E eu escuto muito isso em quem está começando. As pessoas falam comigo no Instagram, no @ e aí bora correr, falam comigo demais e perguntam sobre isso. Eu preciso aprender o melhor movimento, eu preciso aprender a correr, aprender a pisar. E aí, a teoria não adianta você aprender o movimento, esteticamente falando, como se movimentar, como mover o braço,
como mover a perna, como pisar melhor, se o teu corpo, as suas estruturas, os seus músculos e suas articulações não estão preparadas para isso. Isso. Numa prova longa, Exatamente você vai conseguir isso. correr naquele movimento por 5 minutos, por 10 minutos, depois você vai cansar e vai desmoronar tudo. É exatamente isso. A gente fala assim, qual é o grande prazer da corrida é realmente você se distrair. É sair, é aquele flow, né? Você tem que entrar num flow na corrida. O que é isso? É você estar no estado, tipo, você e o ambiente, é você e o ambiente. Quando você integra isso, aí você está no flow da corrida. Você sai para correr. Na verdade, durante a corrida, você não precisa ficar toda hora se preocupando e se policiando a minha respiração, minhas costas e a minha passada. Vige, minha pisada agora. Vige agora de novo. Será que eu tô ereto? Lá vem um fotógrafo, né? Que é o cara que mais ajeita a postura do corredor. Melhor especialista biomecânico que fotógrafo de corrida. Então, mas brincadeiras à parte é muito isso. Tipo, você não pode ter muitas causas na cabeça de eu tenho isso, eu quero aquilo, porque senão você não vai ter uma corrida eficiente. Você vai se preocupar com várias coisas e você vai deixar o principal de lado, que é para sair para correr. Então, se aquela pessoa, por exemplo, que você falou de braços aí, né? Tem também uma polêmica em relação ao movimento de braço, né? Cruza um braço, cruza o corpo ou não cruza? Cruza, que tem gente que corre aqui assim. Se tá muito, tá saindo um pouco do padrão, tá muito exagerado esse movimento, e tem queixas, por exemplo, de uma dor de ombro ou de uma dor de cervical, possa ser que esse movimento esteja prejudicando a tua corrida. Possa ser. Pode ser. Né? Vou só aproximar e aí a gente vai fazer essa análise através de aí onde nasce a avaliação biomecânica. Será que você melhorando essa técnica de movimentos de braço, você melhora esse teu incômodo que você está sentindo na corrida? Novamente eu volto para você de novo. São treinos voltados para você, né? É personalizado. Mas, Léo, eu já sou recorrente, vou falar um caso específico seu, que aí você já lhe conhece porque você treina com a gente. Eu já tenho uma bucite no ombro, por exemplo, eu tenho esse incômodo no ombro. Então, possa ser que essa técnica de você melhore, vai que você é um cara que gosta de correr longas distâncias, você não vai sentir desconforto na corrida, que é o que a gente mais preza lá na Concept, é que a pessoa chega para ter uma longevidade no esporte que ele gosta, no desporto que ele gosta, seja ele, eu quero auto-performar ou eu quero levar minha vida como minha válvula de escape é minha corrida. Mas a gente faz com que isso seja a melhor qualidade de vida dele e a melhor experiência de atividade física para ele, que seja aquilo que ele vem buscar lá para a gente. Então, resumo da ópera. Existe uma melhor forma de pisar? Eu devo pisar, antes de se preocupar com isso, a melhor forma de pisar, se preocupa em preparar o corpo. Porque naturalmente isso. o corpo vai encontrar a melhor forma. Vai porque essa melhor forma virá. Porque a gente tem assim, a gente fala que na corrida a gente tem que ter a tripla extensão bem feita, né? Que o que é isso? É o tornozelo, o joelho e o quadril agirem de uma forma única, né? Ele faz extensão do joelho, o tornozelo encosta no chão, o joelho flexiona, o quadril flexiona. Na hora de estender e ficar com a perna toda esticada, por exemplo, aí acontece esse desenho aqui seu, que é a perna traseira toda esticada, né? Isso é a tripla extensão. Daqui que isso aconteça, a gente precisa preparar o corpo para que determinadas musculaturas funcionem em cadeia. E aí a gente já está pensando na forma mais global agora, né? O corpo está preparado para fazer o movimento automático, porque você já treinou essa musculatura. Então, quando você começar a correr, ela vai estar lá acionando toda hora. Léo, mas eu só consigo fazer isso em 5 minutos, como você falou, né? Então, o teu tipo de treinamento vai começar a ser montado para que você suporte a demanda de correr lá, bater o teu recorde, que eu já sei que tem um desafio aí, pessoal, você e Renato lá, né? Pro ano que vem. Que é bater o seu recorde da Mara, que é fazer as 3 horas e 50. Então, preparamos teu corpo para suportar as demandas, as articulações não sofram, até as 3 horas e 50 e você acabe a maratona bem. Porque você não vai participar da maratona, aí você vai correr uma maratona. É diferente. Então, a gente prepara teu corpo, você aprende técnicas de corrida e você fica mais eficiente no teu gesto mecânico de corrida. É interessante, depois que eu comecei a treinar com o Léo, você vai aprendendo. Você chega lá com uma visão totalmente de leigo, sem saber quase nada, com aquelas teorias do folclórico popular, e você começa a entender que o funcionamento do corpo, e principalmente do corredor, não é só
não vem só membros inferiores, a gente se preocupa apenas com pés, coxas, joelho, batata da perna, panturrilha. Não, até a escápula, ela é importante, ela é fundamental na corrida. Então, assim, é o corpo inteiro. Aí, por isso, quando eu começo a falar sobre isso, muita gente fala, é muito chato. Se eu quero só correr e começar a correr, sim, mas aí você precisa definir se você quer treinar corrida ou se você quer ser apenas um brincante do esporte. Se você quer treinar corrida, o corredor que quer treinar corrida, ele quer longevidade no esporte. Ele quer treinar corrida pela vida inteira. Exatamente. Por mais tempo possível. E aí é onde entra essa ciência. Breno, sabe o que, você falou agora de membros superiores e o que é que chega muito pra gente lá, né? São pessoas realmente que, hoje em dia, a demanda da corrida cresceu muito, né? Da pandemia pra cá foi um negócio assim, foi avassalador. Vamos dizer assim, que foi o esporte que mais abriu as portas para botar o povo para se mexer e até mesmo poder sair de casa. Então cresceu muito o número de corredores na cidade. Então, com certeza você tem alguém próximo a você que começou a correr. E aí em cadeia agora, essa crescente, né? Então, aquelas pessoas que estavam em casa, por exemplo, ou trabalhando muito tempo sentado, e começam a correr, pegou um tênis e foi lá e foi correr. E começam a reclamar, depois de uma corrida, independente da distância, de dores no ombro, por exemplo. Eu corro, mas quando eu acabo, eu tô com meus ombros aqui, meu pescoço que eu não aguento, né? Então, o que é que acontece em relação a isso? Como você falou aí dos membros, só pensar nos membros inferiores, a gente tem que correr de uma forma mais ereta, né? A gente tem que correr com um tronco mais ereto até para a sua respiração fluir melhor. Então a gente precisa desse tronco ereto para circule o ar bem. A gente entre o máximo de oxigênio possível no nosso corpo. Quem está acostumado a ficar sentado por muito tempo acaba tendo um padrão flexor, esse padrão curvo, né? Porque está de frente numa tela, ou senão ficou muito tempo em home office, por exemplo. E ainda continua nesse padrão. Então a corrida, quando te deixa, como tem esse negócio de você ficar reto, então algumas musculaturas não estão prontas para receber esse estímulo. Quando você pensa, eu vou pensar em levantar esse copo, né? Foi automático, porque é nosso, é voluntário nosso. A gente vai e pega, porque pensamos e fazemos, né? É indiferente de órgãos, que a gente não consegue controlar órgãos. Digo isso porque, para a gente ficar ereto, por exemplo, nosso abdômen, nosso core, né, tem que estar forte, para deixar o nosso tronco mais ereto. As escápulas têm que estar fortes, né? Quando isso não acontece, o pensamento de ficar em pé, ele vai vir. E o teu corpo vai, com uma forma muito inteligente, ele vai fazer, vai executar. Só que tem alguns músculos que mandam o comando de elevar, que são os elevadores da escápula, o trapézio, pessoas que sentem no final do dia essa dor de cabeça exaustiva, porque trabalha muito e no final está tão tenso que a musculatura acaba gerando uma dor de cabeça. Na corrida é a mesma coisa. Você saiu para correr, 10 minutos você está querendo ficar ali num padrão de corrida para ficar ereto e não consegue, vai levantar. O microfone. Levantou, e aí tensionou tanta musculatura que no final da corrida você está tão tensionado que a dor vem todinha para os ombros. E aí sim a gente vai de novo explicar, como você falou, igual como você chega lá. Explicar que você precisa de um fortalecimento de um corpo todo, né? É uma visão global. Então, para correr, precisamos de pernas fortes, core forte, membros superiores fortes, né? A parte cardiovascular forte. Então, é um complexo de coisas para poder o negócio funcionar. Isso pensando, né, em ficar longe no esporte. Pensando na longevidade no esporte, você tem que se preparar para isso. Eu gosto muito de observar, né? Eu não estou dizendo aqui com isso que eu sou melhor, que não é isso. Eu só estou dizendo que eu observo. Eu me observo e observo. Então, assim, é muito comum, é comum demais. Em provas, por exemplo. Um dado importante. Na Meia do Sol, eu citei esse dado no episódio anterior, na entrevista anterior, e vou citar de novo aqui. A Meia do Sol do ano passado, cerca de 8 mil inscritos, e mais da metade dos inscritos, 60% dos inscritos, eles não estavam atrelados a uma assessoria esportiva ou uma academia, ou seja, não são pessoas que treinam com orientação. São corredores esporádicos. Isso. Aquele corredor festivo. Vai uma provinha ali, muitas vezes se inscreve só na Meia do Sol, ou uma, 2, 3 corridas por ano. É aquele cara que vai para brincar. Muitos desses acabam depois sendo picado pelo mosquitinho da corrida e começam a correr. Mas eles começam a correr e só começam a correr.
E aí depois eles só começam a correr sem se preocupar em preparar o corpo para correr, depois a conta chega. Chega. Quando eu falei em observação, é observá-los correndo, ver as pessoas correndo. Muitas vezes a postura, de todo jeito e tal, porque eles estão sem os corpos preparados para correr. Claro, cada um tem o seu cada um. Tem muita gente que não quer. Simplesmente quer o básico, o feijãozinho com arroz e pronto. Mas tem gente que quer ir melhorando e continuar. Esse ir melhorando é onde entra a preparação do corpo. Exatamente. Tipo a assessoria, por exemplo, uma assessoria Porque faz que a conta não chegue ou demore muito a chegar. Porque assim... Eu falo conta é uma dor no joelho, que vira uma lesão que vai te impedir de correr. O fortalecimento, Breno, ou ele vem pela dor, ou ele vem pelo amor, né? Ou você realmente toma essa consciência e vai antes que a lesão chegue, ou a lesão vai te tirar do esporte por um tempo para você se fortalecer e você aí sim entender a importância que ela tem na tua vida para você ficar mais longe na tua esporte, que é, seja lá ele correr, como a gente está falando de correr hoje, mas isso serve para qualquer outro tipo de esporte, né? Você tem que preparar o teu corpo para suportar a demanda que ele vai ter, de que ele vai vir pela frente. Hoje, por exemplo, placas de carbono, né? Placas de carbono nos tênis. Hoje é uma febre. Todo mundo quer um tênis de placa de carbono. Mas, tipo, a nossa melhor tecnologia de impulsão, nós chamamos que nós somos, já está no nosso corpo, na verdade. Se a gente treinar esses tipos de fibras musculares, que são as fibras elásticas, a gente vai ter, né, esse tipo de propulsão eficiente que também te gere um melhor tempo para você. Claro que se eu pegar 2 Brenos hoje, 2 gêmeos, Breno A e Breno B, se eu botar você com um Breno A de placa de carbono e o Breno B sem a placa, com certeza o Breno A vai ter uma vantagem de energia em relação ao Breno B. Mas, tipo, se não for isso, o corpo é treinável. E você pode chegar à distância que você quiser, à velocidade que você pretende, né? Mas não é apertando um botão, nem virando uma chave. Como a maioria dos corredores gostam muito do imediato, né? A gente tem que preparar o nosso corpo para isso, né? O nosso corpo é feito para a gente treinar o que a gente quiser. Só que se você não botar isso para funcionar, da mesma forma que ele gosta, se você não botar ele para treinar, ele vai querer o destreino também, né? Se você, não, amanhã eu vou, amanhã eu não vou, mas todo dia você corre. Vai chegar uma hora que a articulação não vai aguentar mais. E aí aquela dorzinha que começa a incomodar, na outra corrida já começa a incomodar mais rápido. No outro treino já começa a incomodar. No outro treino já começa a incomodar desde a última corrida. Aí vem um anti-inflamatório. Porque vai mascarar aquele incômodo que você está tendo. E aí depois esse anti-inflamatório já não faz mais efeito. Aí vem o segundo. Aí daqui a pouco chega a lesão, aí tem que parar. Aí tem que parar de vez e fortalecer. Tramal e depois para. Esse ponto do imediato, esse imediatismo que o Léo falou é fantástico. Correr é massa demais. Correr é transformador. Você quando começa, eu passei por isso, eu vi muita gente passando por isso, eu vejo direto as pessoas passando por isso. Quando você começa, os efeitos são imediatos. Ora, você sai de um ponto zero, você não fazia nada ou você fazia pouquíssima coisa, e de repente você está correndo, faz uma prova de 5, uma prova de 10, baixa o peso, começa a se sentir confiante, e os resultados eles vêm. O imediatismo na corrida ele acontece. Doses elevadas de endorfina. Aí você começa a se sentir demais. O imediatismo ele é traiçoeiro. É onde eu ia chegar. O imediatismo ele é traiçoeiro porque você melhora muito rápido, você sai de uma condição de letargia para uma condição muito eficiente de performance muito rápido, mas aí é traiçoeiro, porque você não se preparou, já não vinha se preparando. E quando você sai do ponto zero, aí que você não se preparou mesmo. Preparou o corpo, que eu falo. Uma hora essas dores vão vir, e aí vem essa sequência de lesões. Por isso que é fundamental, vou dizer, é uma tecla que eu bato, preparar o corpo. Preparar o corpo. Preparar as articulações para suportar a demanda da corrida. Porque querendo ou não, aí tirando a paixão de lado, botando um pouco a razão realmente de profissional da educação física, a corrida já é um esporte, vamos dizer assim, de alto impacto, né? É todo mundo que está preparado para a corrida? Não é, né? Todo mundo, Léo, pode fazer? Nem todo mundo, né? Algumas pessoas bem específicas não vão poder correr, infelizmente, né? Umas pessoas bem específicas que ficam bem específicas mesmo, porque assim,
graus altíssimos de artrose, por exemplo. Não é aconselhável correr mais, porque aquela articulação já está no fim da sua vida, né? Então, quanto mais você postergar isso para que ela tenha uma saúde melhor, a corrida já não vai ser uma indicação tão eficiente. Para não sair da atividade física, ele vai para um ciclismo, por exemplo, que já não tem tanta pressão nas articulações. Isso tendo uma visão de saúde, né? Profissional de educação física, como eu sou, eu vendo saúde e promovo saúde. Mas, é para o ciclismo, é para a natação. Exatamente. Então, mas o restante, vamos dizer que seja 2% da população que tem essa situação de conformidade ou patologia ou até menos que isso. Que tirem essas pessoas da corrida, né? O resto está apto a correr, mas precisam se preparar. Principalmente, Breno, quando ele cruza a primeira linha de chegada numa corrida, que aí é aquela sensação inesquecível, né? Que você fez um dever, você conseguiu aquele objetivo e você se superou. E aí, qual é a próxima corrida? Ou é a mesma distância, ou é a próxima. Dos 5, o cara já pula para os 10, pô. Já é o dobro do que ele já vinha correndo. E ele vai ter que correr, que ele viu que pode, que ele já cruzou uma linha de chegada dos 5. Então, nesse tipo de treinamento, dos 5 para os 10, que ele já vinha do 0, tipo, ele aumentou ali em 200% do que ele saiu do 0. É igual uma bomba relógio. Liga o cronômetro e espera chegar a lesão. Ou não. Claro que não é... Eu posso me lesionar levantando aqui dessa cadeira, por exemplo. Mas a probabilidade de não se lesionar, você preparando o teu corpo, aí é bem menor. Dê o seu like no vídeo, é de graça. Dá o joinha agora no vídeo do YouTube. É importantíssimo para nós. Também se inscreve no canal aqui da 96 FM. Já temos mais de 165 mil inscritos. É um verdadeiro canhão de audiência. Se inscreve também na meiadosol.com.br. A Meia Maratona do Sol Sicredi chega esse ano à sua 9ª edição. E se inscreve também, aqui a gente tem opção para tudo, no Sesc RN. Lá no Sesc é que tem opção mesmo. Tem pilates, tem funcional, tem natação, tem hidroginástica e tem academia climatizada. Se inscreve onde? No sescrn.com.br. Meia do Sol, Sicredi e Sesc RN são os nossos patrocinadores, os nossos parceiros comerciais. Com tudo isso que a gente está dizendo aqui, a gente está ditando regra para você, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Você faz o que você quiser. Esse é o ponto de partida. Nós estamos aqui debatendo um assunto e mostrando caminhos. As escolhas serão sempre suas, nossas. As consequências também. E é isso que a gente está alertando, falando sobre consequências, falando sobre causas e falando sobre caminhos. Esse caminho vai gerar um resultado, aquele caminho vai gerar outro resultado, o outro caminho vai gerar outro resultado, e por aí vai. Eu escolhi o caminho do esporte por mais tempo possível na minha vida, então Exato. Eu vou buscar os caminhos que me levem a isso. É mais ou menos por aí que a gente está tentando traçar aqui, não está tentando ditar regra para ninguém, ficar dizendo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, você vai, no final das contas, a escolha vai ser sempre sua, claro. Eu escutei isso, pegando esse gancho, eu escutei isso recentemente lá na Concept, em relação a um aluno falando isso. Pô, eu sou tão ativo, né, tô tempo em atividade física, e aí tem pessoas que fumam, que bebem, que vivem essa vida aí de muita extravagância, e aí meus exames acabaram que tem uma alteraçãozinha no meu coração, né, mas a atividade física não é tão bom para isso, e por que acontece isso? Cara, quando se trata de ser humano, né, de pessoas, é muito subjetivo, pessoa para pessoa, né? A única certeza que sabe é que a gente vai morrer. Mas como a gente enfrenta esse percurso, é onde é que tem o X da questão, né? Por que tu se levanta todo dia? Por que tu levanta 4 horas da manhã e vê que tá chovendo, mas mesmo assim tu vai para dar uma corrida? Porque realmente você quer fazer essa passagem, vamos dizer assim, da melhor forma possível. Tu tá construindo teus 60 anos agora, pô. Então, se você pensa numa longevidade de independência, tu começa a construir isso agora. Porque, como eu te falei antes, não é um imediatismo, né? É ser humano, é fisiológico, né? Então, tem um negócio que não é de uma noite para o dia. Você treina e é constância. Quando tu chegar nos teus 60 anos, né, que a gente pensa que não vai demorar muito, mas já está aí. Então, você está um cara disposto, está fazendo tua atividade física, está independente, está indo para todos os lugares. Então, eu acho que é muito disso, né? Não é uma escolha porque você está fazendo a atividade física não, é uma obrigação minha fazer. Por algumas pessoas podem até ser uma obrigação porque ele já botou esse mindset na cabeça dele, né? Para mim não, para mim eu faço uma atividade física, é muito claro isso para mim, eu quero viver o máximo possível, né? Então,
Eu trato do meu corpo através de atividade física para que eu viva aí por mais de 100 anos. E o nosso tema, o nosso foco aqui, o foco desse programa, o foco desse podcast é corrida. São os esportes correlatos. Uma caminhada, uma corrida, o triatlo, enfim. Então a gente vai tratar das nuances e dos cenários relacionados à corrida. E nós estamos tratando aqui sobre preparar melhor o corpo para correr. Para deixar você por mais tempo correndo, para deixar você por mais tempo aqui nesse mundo. Exatamente. Todo corredor começou caminhando, pô. Claro. Caminha, primeiro passo, primeiro 100 metros, primeiro quilômetro, 10, 5, e aí vai. Falamos aqui finalizado esse debate aqui em torno da necessidade, e aí, de fato, para mim, uma necessidade de preparar o corpo, dar condições ao corpo para correr bem. Vamos a temas mais técnicos, que são também importantes, que são também controversos e são também polêmicos. Existe uma polêmica muito, muito atual e muito forte na corrida. Eu vejo muita gente correr descalço. Uhum. Eu vou para os treinos, tem um esse cara é conhecido, ele sempre tá sem camisa, fortão, tá? E esse cara, ele só corre sem camisa, ele só corre sem calçados, e ele tá muito bem adaptado a isso. Demais, a eficiência de corrida dele ali ele corre muito bem. Fantástica. Se eu for fazer aquilo, eu vou me estrupiar, tô acabado. Porque ele se adaptou para aquilo e preparou o corpo para aquilo. O debate é, existe uma recomendação, não é saudável correr descalço, é saudável desde que você prepare, enfim. Eu vou botar os dois pontos de vista e vou botar a minha opinião em relação a isso, do que eu penso, né? Existe sim a forma naturalista de correr, né? Visando em quê? Em esse contato mais intimista com o solo, fortalecer mais as musculaturas dos pés, para que realmente a musculatura absorva o impacto e ela por si só se fortaleça através da atividade de corrida, né? E aí tem essa parte mais minimalista. Realmente tem uns que correm realmente descalço. E tem outros que gostam de correr calçado com aquele amortecimento mais colchão lá de mola, né? Grandão, porque também pensam que absorvem o impacto por pessoas de maior sobrepeso e o amortecimento vai ter aquela absorção e gerar até uma adaptação melhor com mais conforto. Os dois pontos de vista têm respaldo científico, né? Porém, tem que ter as cautelas em relação a isso. Tem que analisar caso a caso. Caso a caso sempre, né? Toda pessoa tem a sua individualidade, como você falou. Eu não posso pegar uma pessoa que nunca correu descalço e de bate pronto, botar um tênis dele com um drop muito curto, né? Que é o tamanhozinho lá do amortecimento muito curto. Eu não posso fazer isso de uma hora para outra. Porque aí sim eu gero uma sobrecarga muito forte. Porque ele não está acostumado a isso. Se ele quer fazer isso, né? Se o meu aluno, eu quero, então a gente vai preparando ele para isso. Aos poucos. De frente, logo de cara, não dá certo. Visando agora pelo lado mais racional. Hoje em dia, correr descalço tem aquela preocupação de quê? De cortes, né? De lesões por terrenos mais acidentados. Querendo ou não, você está ali na corrida, quem nunca topou em algum canto ou pisou em falso em relação a uma caramanhola ali, ou um gelo baiano. Um gelo baiano, né? Tem essa parte mais preocupação em relação a lesionar em relação a isso, né? Um caco de vidro, uma pedra mais... Uma pedrazinha maior, exatamente, lesão. Mas é um respaldo muito forte para fortalecimento muscular. Você vai ter uma consciência de aterrissagem muito forte, né? Mas eu no meu pensamento, faz o treinamento descalço, alguma parte do corpo, ou faz um treinamento específico para a musculatura dos pés, como hoje existe várias literaturas que eu posso fortalecer o teu pé sem que você precise correr descalço, né? Que esse é o meu ponto de vista, que eu acho muito mais eficiente pelo mundo que a gente vive hoje, e comprar um tênis mais eficiente para o que você goste mais. Então você tem pés fortalecidos, que vamos dizer assim, a linha de pensamento de correr descalço é isso. Então você tem pés fortalecidos e ao mesmo tempo tem um tênis que vai te proteger ali da tua corrida e te vai tirar essa tua preocupação, vamos dizer assim, da cabeça. Então fortalece teus pés, compra um tênis da tua melhor escolha, do que você gosta de correr com ele, e não deixa de correr por causa disso. Repetindo o que eu falei no comentário anterior, não estamos ditando regra.
Se você corre descalço, você é um louco, você não pode estar fadado ao insucesso, à desgraça. Não. Se você está adaptado a isso, se você preparou bem as suas estruturas. Se é isso que você quer. Para você é mais saudável. Para mim, Breno, não é saudável. Para mim. Eu tenho 90 quilos quase. Eu venho de um histórico de muitos anos de sedentarismo. Comecei no esporte um dia desse. Ou seja, eu passei 35 anos da minha vida desconstruindo o meu corpo, a minha saúde. Você acha que eu vou reconstruir em apenas 10 anos? Exatamente. É uma longa estrada por aí. E assim, eu vou dizendo assim, eu acho bonito o cara. Eu vejo o cara correndo lá. Não, com certeza. É tanto que essas pessoas, Breno, que correm já descalço, eu falei da parte de furar pé, quando eles vão para uma prova mais longa, né, que precise passar por alguns trajetos mais técnicos, vamos dizer assim, que tenha realmente riscos de corte de pé, essas questões, eles têm uns tipos de tênis, de pé, de calçado, quer dizer, não é tênis, que são quase umas sandálias, né, que realmente é só a questão de proteger mesmo o solado. Então, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? É uma galera que tem essa doutrina para eles, né? Não digo nem doutrina, mas é uma ideologia que eles querem fazer. Correr descalço da forma mais naturalista possível. E eles têm um tipo de calçado para isso, só como se fosse uma capazinha de borracha. Mas também tem as pessoas que gostam já do Alpha Fly, aquela placazona de carbono, a bolhazona para te jogar para frente. Como você citou ainda agora, correr é um esporte de impacto. Sempre. Gera impacto nas articulações. Quando eu falo articulações, é tornozelo, assim, sola do pé, tornozelo, joelho, lombar, quadril. As lesões mais recorrentes são isso: fascite plantar, esporão calcâneo, né, que é na ponta do calcanhar, dores de joelhos, né, no joelho realmente sofre um pouco mais de sobrecarga por muito de questão de tipo de pisada, supinada, pronada. Tem essas questões aí. Essa aqui do encaixe do quadril. Tem várias situações do jeito que você corre, as pessoas que correm que não conseguem manter um tronco mais elevado, que correm num padrão mais sentado, né, que a gente consegue ver nas fotos, obviamente, de corrida, que com o quadril muito baixo. Então ela tem esse tipo de pisada, ela fica muito tempo no chão com o pé. Hoje em dia a gente tenta tirar isso o mais rápido possível. É como se você estivesse pisando numa areia quente, né? Você bota o pé no chão e já tira logo para poder ter o mínimo de impacto possível. Você falou agora sobre isso é cadência. É isso. A gente quem treina corrida lida muito com esse termo, cadência. Isso. A gente costuma dizer que o corredor tem o nosso vocabulário, né? É o pace, a cadência, são as zonas de treino. E a cadência é justamente isso. A gente tira quantas vezes eu toco o meu pé no chão, né? Então, se eu consigo fazer isso, hoje a gente vê, é até um tema polêmico em relação a isso, né? Qual é a melhor cadência que eu tenho que correr? Né? Mais um tema polêmico. Então, não existe uma melhor cadência para cada um, né? Teve um estudo que ganhou uma notoriedade muito grande, que de 170 a 180 era uma cadência eficiente. 180 passos, isso, toques no chão? Isso, por minuto. Por minuto. E aí, você tinha uma eficiência melhor, né? Você estava já correndo bem. Por minuto ou por quilômetro? Não, por minuto. Por minuto? E aí, você acaba... O quilômetro era demais. Era muito demais. E aí, você acaba... fazendo com que você toque menos no chão, e aí você tem menos impacto, né, no solo. Faz com que você suavize mais as articulações. Só que 180 para mim e 180 para você é diferente. O tamanho da tua perna é quase 1,5 da minha, por exemplo. Né? Então, para mim chegar no teu patamar de 180, nas mesmas, se a gente for junto, 180 para você vai, e eu vou ficando. Para te alcançar, eu vou ter que aumentar mais ainda a minha cadência. Se eu aumento a minha cadência de uma forma muito excessiva, eu acabo prejudicando a minha eficiência de corrida. Porque quanto tempo eu consigo fazer isso? Né? Então eu tenho que achar a forma mais natural possível para que isso aconteça. Esse estudo foi feito através de quenianos. Né? Os caras conseguiam ter uma eficiência energética a partir de 180. E aí sim os caras já estavam gastando o mínimo de energia possível num ritmo bom de corrida. Então, a contagem foi ali, 180. Por que a gente entrou? Por que Léo acabou entrando nessa situação nesse ponto da cadência em previsão de lesão e tal? Quando você corre mais lento, você passa mais tempo com o pé no chão, porque a sua passada ela é mais lenta. Isso. Bate o pé, aí em o outro pé,
o outro pé. Quando você corre mais rápido, a sua passadinha ela é mais rápida. Quando você passa menos tempo com o pé no chão. Isso. Você toca e já sai. Por enquanto que um tá pisando, demorando 5 segundos, não é 5, é menos de 1 segundo, na verdade, a gente, uma pisada nossa encosta no chão. Então, vamos dizer que para o pessoal entender, 5 segundos no chão, o outro 5 segundos já está lá a 5 metros na minha frente, vamos dizer. Já vai embora. Né? Então, é cíclico. Você, quando passa mais tempo com o pé no chão, você fica mais tempo com o seu peso em cima da articulação. Então, quanto menos tempo você ficar com o pé tocando no chão, menos a articulação vai sofrer sobrecarga. Exatamente. Menos força Isso. o seu peso vai fazer sobre aquela e justamente, articulação. E essa projeção tem que ser feita para frente. Por isso que quem corre com mais impacto no chão, passa mais tempo no chão. Então, a força do meu vetor. Porque é física a corrida, né? É física pura. São vetores. É ciência. É toda hora. E aí, se você tem essa força de vetor diagonal para frente, você sempre vai se projetar para frente. Porque sua eficiência está na tripla extensão lá. Tua perna traseira está fazendo a extensão total, né? Então, o seu corpo vai para frente. Por enquanto que o que passa muito tempo em aterrissagem no solo, ele vai jogar a força de vetor para cima, né? Porque ele não consegue fazer a tripla extensão. Porque alguns grupos musculares ainda não estão prontos para fazer o movimento. E aí, aquela demanda que a gente falou no começo, de 40, 20, 40, né? Você vai ficar lá com 40 e eu ainda vou ficar com 20 porque eu estou indo com mais eficiência. Tem mais grupos musculares me ajudando a fazer o movimento. No final das contas, a foto fica bonitinha lá. Mas eu não melhorei tua biomecânica. Eu melhorei o teu corpo para que ele responda de uma forma mais eficiente. Léo estava falando aí, na hora que ele falou... Eu até te usei uma vez, como você já foi um cara que correu sentado e hoje é um cara que corre... Usei um dos cursos que eu fiz, né? O exemplo. Quando o Léo estava falando sobre a questão do correr descalço e tal, que falou sobre os riscos que a gente tem nas vias, né? Ou um vidro, ou um arame, ou um gelo baiano. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Comigo. E creio que isso acontece com você que está assistindo, que está treinando na rua, deve acontecer com você o tempo inteiro. Gelo baiano. Gelo baiano é uma desgraça. Eu já pisei em gelo baiano N vezes, mais de 10 vezes. E na primeira vez que eu pisei, eu quase tive uma fratura, quase caí, e torção pesada. Isso lá atrás, né? Hoje em dia, isso acontece muito. Assim, eu piso no gelo baiano, ele não me desestabiliza. Eu piso em milésimos de segundo, a minha articulação, o meu tornozelo já responde e me mantém normal no ritmo. Não me desestabiliza. Eu conversando com o meu ortopedista, de pé, ele disse, é porque sua articulação está preparada para isso. Exatamente. Quando a gente tem duas situações, se a articulação não está preparada, ela, para te proteger, ela te faz desmoronar, faz cair para você não torcer o pé. E quando ela está preparada, ela faz isso. Ela, em fração de segundos, te mantém no movimento. Ela ajusta o posicionamento que você segue. Para a galera deixar nos comentários aí. Né? Deixa nos comentários aí, se vocês conseguem fazer isso em casa. Tá assistindo aí, tira o solado, tira a sandália, tira tênis. Dá o joinha no YouTube e faz o desafio. Aí vamos dizer que isso aqui é o teu pé. E você vai tentar levantar só o dedão do pé e deixar o restante no chão. Né? Depois, se você conseguir, você vai descer o dedão e vai levantar os outros. Deixando o dedão no chão e levantando os outros. Minha mão é o pé. E repete novamente. Faz isso por 2 vezes. Vê aí quem consegue fazer isso. Isso é treinável, né? Por que você sente essa diferença? Porque eu digo, tem que preparar o corpo para poder suportar a demanda. Lá na Concept a gente treina muito. Por isso que a gente treina descalço. Pronto, lá é um canto que a gente treina descalço. Porque o ambiente tá confortável, tá seguro. Tá controlado. Todo o tempo. E eu gero estímulos próximos ao que você vai estar no mundo externo. Né? Então, prepara a tua articulação para essas eventualidades. Léo, foi um gelo, foi um buraco. Eu tive que saltar uma calçada porque eu levei uma trancada. Isso é vivência de corrida. Quem sabe, quem corre na rua aqui em Natal sabe disso. Então, se o teu corpo está pronto para isso, rapidamente ele reconhece que ele teve essa vivência já. Quem nunca teve, aquelas musculaturas que tem, vamos dizer, um conjunto de musculatura no teu tornozelo que faça com que ele mexa com eficiência. Quem não tem essa vivência, é torção de tornozelo fácil. E aí sim o cara vai
por uma besteira, vamos dizer assim, ele vai passar aí uns 2, 3 meses sem poder correr, porque ou teve uma fissura de ligamento, que vai ter que recuperar tudo de novo e fortalecer e ganhar condicionamento de novo, ou então fez uma luxação que também demora um certo tempo para poder voltar. Quem faz fortalecimento, bateu, acostumou, segue o treino novamente. Você usou o termo fortalecimento. Eu vou entrar em outra polêmica. Mas antes de entrar na polêmica, dá o teu joinha no YouTube, se inscreve no canal e confere nos nossos patrocinadores. meiadosol.com.br, sescrn.com.br. Conferir o quê, Breno? Você confere a descrição da prova. A prova é em setembro, dia 16 de setembro. Estamos no segundo lote, já vira para o terceiro lote. Então, você não sabe que vai correr? Você não sabe que a meia maratona do Sol é massa? Se inscreve logo, não espera ficar mais caro, não. O que é que você vai conferir lá no site do Sesc, no sescrn.com.br? Todas as inúmeras opções de esporte para sair do sedentarismo que você tem. Você está assistindo agora e você fica inventando desculpa e tal. Lá no Sesc tem natação. Para começar, excelente. Começar, natação, hidroginástica, pilates. A gente está falando sobre reforço, fortalecimento, pilates, funcional, tem academia climatizada, sescrn.com.br. Agora vamos à polêmica. Você falou sobre fortalecimento. Fortalecimento é a mesma coisa de musculação? Pode dizer que, vamos dizer assim, exercícios resistidos, né? São exercícios que a gente vai ter que resistir a alguma coisa. Primeiro a gente vence uma gravidade. Esse é o nosso primeiro. Isso eu já estou falando pensando em profissional de movimento agora, né? Para a gente ficar em pé, por exemplo, a gente já está vencendo uma gravidade. Então a gente já está vencendo uma resistência, né? E exercícios resistidos são aqueles exercícios que a gente vence alguma resistência. Seja essa resistência uma liga, um peso, ou teu próprio peso do corpo, né? Então isso são estímulos para me fortalecer o teu grupo muscular. E aí sim, eu posso ter um estímulo de liga, como eu posso ter um estímulo de máquinas de musculação, né? Porque quando a gente fala musculação, a gente pensa que é outro mundo, né? Hoje lá na Concept, por exemplo, a gente tem um estímulo de musculação também. Então a gente tem um estímulo de treinamento integrado e um estímulo de musculação. O que danado é treinamento integrado, para quem está assistindo e não sabe? O treinamento integrado é um tipo de treino voltado para as suas necessidades, para o que você quer, tanto para o dia, desde o fortalecimento, né, que é voltar aquela função novamente que você perdeu devido a alguma patologia ou alguma lesão, do idoso que quer voltar à sua rotina diária e não ter risco de quedas, a sua autonomia, a sua longevidade também, né, do atleta que quer a sua alta performance pessoal, o cara que também é profissional de esporte, o cara profissional, seja ele qual for o esporte que ele escolheu. Qual modalidade for. Isso, e o cara que quer treinar seguro. Eu gosto de treinar de uma forma mais segura e eu quero me permanecer treinando por mais tempo. Então, o treinamento integrado, ele engloba tudo isso. É um treino voltado desde a sua avaliação, a gente faz uma avaliação do teu corpo para poder nascer o teu treino, né? A gente vê onde é que está na sua necessidade. Breno, você precisa de mobilidade aqui, de fortalecimento aqui, porque esse músculo não fez isso. A gente precisa desse músculo mais forte para que você faça isso, isso e isso. Essa tua dor na lombar pode ser proveniente do teu quadril um pouco mais fraco, mas também o músculo do teu pé está fraco. A gente te vê como um todo. E os teus treinos estão voltados em cima disso. São sempre treinos desafiadores, né? Porque não tem máquinas, né? A máquina é você, de fato. E aí, totalmente personalizados. É um treino feito para você, né? Cada dia que você vai é um treino diferente, onde a gente tem estímulos de liga, bolas, treinos cardiovasculares, biomecânicos, muita neuromuscular. A gente recruta novamente musculaturas que estão ali não funcionando mais devido à tua demanda de trabalho e por falta de desuso também. Então, fechando um treino que a gente visa grandes grupos musculares como pequenos grupos musculares, e dentro de uma coisa só a gente bota tudo num pacote, né? Você vai treinar mobilidade, força, flexibilidade, coordenação, equilíbrio, tudo num treino só. Para um corredor, por exemplo, o que é mais importante? Musculação ou integrado? Um pouco de cada. Tipo, se você chegar lá na Concept hoje, você hoje já faz uso dos dois, você precisou muito do treinamento integrado, porque não tem como... se você tem uma disfunção de quadril, por exemplo, onde você agacha
e tem uma disparidade de força em um membro mais do que o outro, né? Vamos dizer que a sua perna direita é mais forte do que a esquerda. E ao agachar, você joga teu quadril mais para o lado direito, por exemplo. Então não tem como botar uma barra de 20 quilos cada lado nas tuas costas e tu fazer um agachamento numa disfunção dessa. Então provavelmente ou eu acentuo a disfunção ou eu vou te lesionar, né? Então a gente volta de novo a tua função muscular no treinamento integrado, para que a gente ache de novo essa simetria, né? Deixa simétrico novamente, e aí sim, quando você estiver pronto para receber o estímulo de musculação, você vai, né? Então, e o corredor ele precisa tanto de força, né? Como 90% hoje dos corredores precisam de treinos específicos para a modalidade de corrida. A pessoa muito forte, porque depende da categoria que ele vai correr. Os de endurance, por exemplo, de 5 km para frente, eles não precisam ser aqueles corredores muito fortes, né? Quase uns halterofilistas que você vê os corredores de 100 metros. Os caras são muito hipertrofiados. Esses caras precisam de musculação, de muita força, de treino de explosão. O corredor de endurance, não. Ele precisa de força, mas ele não precisa ser musculoso. É diferente. É diferente de você ser musculoso e diferente de você ter força, né? Então, a gente fala lá que você vê os primeiros que chegam nas maratonas, né, os primeiros colocados, os caras não têm quase nada de musculatura. É muito fino, é muito magrinho, é como se fosse um crustáceo, a musculatura está quase dentro dos ossos, né, os canelas secas, vamos dizer assim, né? Mas os caras são muito fortes em relação a gasto de energia, eles produzem muita força para o corpo dele. É tanto que você vê que o pace dele por quilômetro é abaixo de 2 minutos, ou abaixo de 3 minutos, é muito forte. Ritmo de corrida, tem algo ideal? Esse ritmo de treinamento? Isso é, vamos dizer assim, é o veneno para o corredor inicial, né? Como você diz, ele começa a correr e ele vai ganhar aquele imediatismo. Começa a ganhar aquele condicionamentozinho físico melhor, ele começa a correr mais rápido do que estava correndo antes, e aí tem algum amigo dele que corre muito mais rápido do que ele, né? E aí acaba aqui que ele quer chegar naquele tempo. Ele não quer o resultado, ele quer o tempo, né? O resultado dele passa a ser o tempo. Ele não quer mais se auto-melhorar. Então isso é muito perigoso para quem começa, por exemplo, né? O ritmo tem que ser aquele ritmo que você se sinta bem, né? Qual o meu objetivo na corrida? Eu quero baixar meu tempo, aí já são para os corredores mais avançados em fazer tempo em corrida. Você pode melhorar o seu tempo que você tem hoje, por exemplo. Mas para isso, hoje a gente tem, vamos dizer assim, sinalizadores que a gente controla essa corrida. Por isso que é tão importante um papel de uma assessoria. Porque ela vai mapear e vai fazer planejamentos sistemáticos para você. Onde vai ter dias que você vai ter que ser mais rápido, dias que você vai ter que ser mais lento, dias de treino que você vai fazer os dois, né? E a gente consegue controlar isso em zonas de treino. O que são essas zonas de treino? São espaços de tempo, né? São marcadores que eu controlo a tua velocidade e tua intensidade. Por quanto tempo você vai ficar em cada. Então tem protocolos para chegar nessas zonas, né? E aí sim você tem uma vida mais longa na corrida, porque se você for toda corrida querer ser muito forte, lesionado do mesmo jeito. São duas variáveis, bem, que a gente não pode mexer e nem crescer junto, que são a intensidade, né, que é os treinos fortes toda hora, e os volumes. Eu não posso ter muito volume de treino, eu não posso correr por muita distância junto com a velocidade. Não tem como isso dar, não vai dar legal esse casamento. Vai lesionar da mesma forma. Então a gente tem que mensurar isso. Esse é um erro básico. Do leigo que está começando. Ele acha que eu vou começar caminhando, beleza. Vou fazer 1 semana, 2, 3 semanas só caminhando, aumentando esse tempo e esse volume de caminhada. Na 4ª semana, na 3ª semana eu já começo a correr, e na 2ª semana eu estou correndo mais, na 3ª semana eu vou correr mais volume. Corri 1 quilômetro, no dia 2 quilômetros, no dia 3 quilômetros, no dia 4 quilômetros, no dia 5 quilômetros. Esse é o maior veneno, é a maior armadilha que um corredor iniciante, mal orientado. Aí tem um amigo lá que já acostumado a correr. Não, pô, bora que a gente vai devagarinho, pô. A gente vai, você vai com a gente. Aí o cara nunca fez 10 km na vida, por exemplo, aí faz os 10 km, fica destruído. No outro dia tá aqui, não aguenta nem levantar a perna. Rapaz, faz. Mas a conta vem e vem do débito, não vem parcelada não. Outra polêmica. O nosso tempo já está quase se encaminhando aí, viu, Léo? Queria
Antes de encerrar, agradecer a sua presença mais uma vez. Vamos ter o nosso momento da despedida, mas é importante agradecer um profissional do quilate, Léo, aqui no nosso podcast. E agradecer você que está assistindo. Aproveita e dá o like, dá o joinha no YouTube. É de graça. Último tema polêmico dessa entrevista, que esse também gera muita discussão. Alongamento. É prejudicial antes de treinar ou é indispensável? Aí, do meu ponto de vista, né, não tem literatura dizendo que é bom e se vai te melhorar ou se vai te piorar, né? Pessoas que se sentem bem em alongar antes, beleza, tá soltando aquela... E aí eu já faço naquele alongamento mais dinâmico, que é aquele alongamento mais... Se você se movimentando e alongando e fazendo os alongamentos mais curtos, né? Não aquele alongamento que você para e fica esticando, aquele ali não. Aquele que é mais curtinho e com movimentos dinâmicos, esse é mais, vamos dizer assim, que eu gosto mais dele, sou mais entusiasta dele, né? Mas, porém, não quer dizer que você tem que se alongar nem no começo nem no final, né? Possivelmente, algumas pessoas que estejam sentindo algum desconforto em alguma articulação, por exemplo, como uma fascite plantar ou um tendão calcâneo mais tensionado, aí sim, ao acabar uma corrida, você pode alongar uma panturrilha, por exemplo, né? Pensando em aliviar aquela articulação, porque aí já tem alguma coisa mais específica. Mas não que melhore, porque o corredor em si, por exemplo, ele não precisa botar a mão no chão. Ele não precisa ser aquele cara flexível demais para poder alongar e meter uma mão no chão, por exemplo. Ele tem que ter um certo grau de mobilidade no quadril, porque a perna dele vai para frente e vai para trás, né? Ele fica naquele balanço ali. Ali ele tem que ter um pouco de mobilidade. A mobilidade é diferente da flexibilidade. Onde a mobilidade eu consigo fazer o movimento que a articulação permite de uma forma controlada, né? A flexibilidade, o cara é aquele cara que bota a testa lá na canela, né? Abaça assim e tudo. O corredor não precisa fazer isso. Pelo contrário, se a gente for comparar para tipo de treinamento, é melhor pegar aquele cara durão do que o cara que é muito mole, né? Vamos dizer assim, o cara que é muito flácido. Então o cara que é mais durão é mais fácil de se treinar a corrida do que o cara que é muito maleável. Então, de uma forma bem objetiva, para o iniciante, para quem está começando agora, ele deve alongar antes de correr? Cara, se você se sente bem, alonga, né? Não vou dizer que não alongue, porque você pode alongar. Eu não alongo, nem no começo nem no final. Simplesmente calça o tênis e vai treinar. Faço umas preparações de ativações e liguinha para ativar alguns músculos, que como tem uma grande... Essa é polêmica mesmo, por conta dos educativos, né? Também não faço educativo de corrida. Tipo assim, eu vou fazer um educativo de corrida. Tem alguns educativos, né? Essa é uma linha polêmica, porque muita gente defende e muita gente não gosta. Eu sou o cara que não gosta, né? Léo, porque você é muito... Não, esse eu sempre defendi e eu gosto de botar meu ponto de vista em relação a isso, porque é aquele alongamento, é aquele educativozinho ali que gera ali 2 minutos, 3 minutos, e o teu treino vai durar 1 hora, né? Então, esse educativo que durou ali 2 minutinhos, não sei se ele vai ter tanta eficiência, não vejo essa eficiência durante a corrida. Agora, se você fazer uma pré-ativação da musculatura que faz parte da corrida, aí sim, eu acredito muito mais nesse tipo de estímulo do que no próprio educativo. Por que é que ele falou isso? Porque tem metodologias de treino, de professores, de assessorias, pelo Brasil e pelo mundo. Algumas metodologias colocam treinos educativos antes do treino. Alguns professores adotam isso, algumas assessorias adotam isso. Fazer exercícios educativos, que são aqueles exercícios que ensinam o movimento. Um joelhinho para cima e tal. E outras metodologias que dispensam o educativo. Que Léo acabou de dizer que ele é adepto dessa que dispensa, que não vê eficiência, não vê resultado no treinamento educativo. É um aquecimento específico, vamos dizer assim. É muito melhor você, isso no meu ponto de vista, quiser continuar nos educativos, faz os educativos. Eu não faço, né? Faz uma ativação da musculatura, ativação de glúteo, posterior de coxa, quadríceps, panturrilha, pega a liguinha lá, mini band, faz o teu aquecimento, vai correr. No final, faz o quê? Desaquece. O treino é isso, é aquecimento, o treino específico do dia e o desaquecimento. Muita gente desaquece como? Às vezes até um trote e uma caminhada. Uma caminhada, é o famoso volta calma, né? 5 minutinhos de caminhada ou um trote de 10 minutinhos. Aquele pace resenha final ali. E agradecendo porque veio treinar, né? É verdade. Eu queria
Agora sim, o nosso entrevista está se encaminhando para o final. Queria agradecer, Léo, a sua disponibilidade, a sua participação, e trouxe ciência, mas eu gosto de entrevistar Léo porque ele fala ciência tecnicamente de forma chata. Ele traz de uma forma didática muito clara, né? É o que eu digo a você, Breno, não vou me preparar não, me diga o que é, que se é sobre corrida eu vou e tá tranquilo, né? Mas muito obrigado mais uma vez. Quem quiser entrar em contato com o Léo Lopes, o trabalho do Léo Lopes, como é que faz? Tem duas situações aí, né? Ou você me acha no @conceptnatal, né? Porque eu tô lá, é minha segunda casa, se não disser a primeira, porque eu passo mais tempo lá. E o outro é @leolopes.ef, né? É de escola e F de faca, que é de educação física. Beleza, e obrigado, antes de nos despedir aqui, obrigado ao sistema Sesc Fé Comércio, a Meia Maratona do Sol Sicredi, que esse ano chega à sua 9ª edição. As inscrições estão abertas, meiadosol.com.br. Inscrições e matrículas também estão abertas nas atividades esportivas do Sesc. Tem natação, tem hidroginástica, tem pilates, tem funcional e tem academia climatizada para você sair do sedentarismo. sescrn.com.br. Agora sim, obrigado a você que nos assistiu. Uma honra ter feito esse terceiro episódio do podcast Bora Correr com Breno Perrucci, sobre um tema que aparentemente é simples, mas que você viu que gera muitos debates. Tem a questão da dinâmica dos pés, da pisada, correr descalço, correr calçado, respiração, alongamento, exercício educativo. Tudo isso é tema de debate. E é bom, Breno, que uns que ficam do lado, nesses temas polêmicos é bom porque enaltece a comunidade científica, né? Sim. A gente acaba que toma partido, vamos dizer, de um lado, porque você acredita mais naquela metodologia que você corre, mas não quer dizer que eu abomino os que fazem, né? Eu sei que se eu for por o caminho, está dando certo e o time que está ganhando não se mexe. Então, eu vejo grandes resultados no meu trabalho que eu venho fazendo na Concept e na CB Esportes também. E é nesse pensamento que eu vou. E é isso. Eu que agradeço também aqui a oportunidade de estar aqui. Achei massa aí o programa, tá top. Sucesso aí. Mais sucesso, né? Valeu. Até o próximo episódio. Terça-feira que vem nos vemos. Um abraço.